Boa noite, queridos. Graça e paz de Jesus. Você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo ali, que vai ver esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. Eu quero compartilhar um salmo rapidamente com você, mas que essa palavra fique semeada no seu coração e sirva de fortalecimento para a sua vida. O salmo que eu quero compartilhar com você é o salmo de número 125, um salmo muito conhecido, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo. Para o justo não se estenda a mão de iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos retos de coração. Quando aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-nos ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amados, rapidamente quero pensar junto com você sobre esse salmo. Esse salmo tem algumas promessas que é muito importante para nós. Ele começa dizendo que isso é um salmo de romaria, um salmo de romance, onde os servos de Deus, ao saírem à peleja, eles voltavam jubilando, cantando, se alegrando juntamente com o povo, porque o Senhor efetuou grande vitória no meio do povo de Israel. Nós estamos passando por um período na nossa vida, na nossa nação, no mundo, de luta, de guerra, mas o Senhor tem falado conosco que essa guerra não é nossa, a guerra é dele, e ele já venceu, e ele vai fazer com que você seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Então, observe bem, o versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. É interessante nós entendermos a geografia aqui um pouco de onde ficava situada Jerusalém. Ficava situada ao redor dos montes, e Jerusalém ficava num monte elevado. Então as pessoas, para subir, elas subiam em romaria para o templo, para a adoração. Talvez Deus esteja permitindo que isso aconteça comigo e com você, que é para nós acordarmos um pouco mais e adorarmos o Senhor com mais veracidade, com mais sinceridade, com mais fidelidade. Então, não entenda que essa situação tenha acontecido que era para não termos de punição somente, mas de despertar para a vida. O Senhor está dizendo: se nós confiarmos nele, nós vamos ser como os montes de Sião, não vamos se abalar, mas vamos ficar firme para sempre. Versículo 2, ele diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Saiba que Deus tem guardado o seu povo, assim como os montes que são intransponíveis. Deus também tem guardado a nossa vida de uma forma poderosa, de uma forma majestosa, mas somente aqueles que confiam nele. Versículo 3 diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Sabe que o cetro é aquele objeto que o rei segurava e que ele regia sobre a nação. Então nós não vamos se corromper com esse governo corrupto que está tentando aí instalar o comunismo no nosso Brasil, e nós não vamos ceder a isso, porque quem está com o cetro da justiça na mão é o Senhor Deus. Nós vamos segui-lo, vamos obedecê-lo e vamos se levantar em nome de Jesus, em oração e jejum, para que a nossa nação saia desse fosso, saia dessa cadeia, saia dessa prisão, saia dessa situação que está trazendo desconforto certamente para muitas pessoas. Então, amado, não vamos, o cetro dos ímpios, ele não vai permanecer sobre a sorte do justo. Quem é a sua sorte? É o Senhor. Quem é minha sorte? É o Senhor. Então não vamos ser dominados por ímpios. Por isso que Deus levantou um presidente crente, e nós temos que orar por ele, e nós vamos ser governados pelo cetro do Senhor. O Senhor é que é o nosso Deus, ele que é o nosso Senhor, ele é o nosso guardador. O versículo 4, ele diz: faze-me o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, amados, você que tem se esforçado para viver uma vida que agrada o coração de Deus, você que tem se esforçado para obedecer a palavra de Deus, Deus não esquece, ele não é infiel, ele vai lembrar, ele lembra e ele está olhando para o seu esforço.
em momento como esse, nós não temos que voltar atrás, nós temos que avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então avance, lendo a palavra de Deus, se voltando para o Senhor, buscando o Senhor em oração. Faça isso que Deus vai te honrar. Verso 4 ele diz assim: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O verso 5 ele diz: quando aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-os ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Sabe o que Deus está dizendo aqui, amados? Que tanto os justos que se desviam, como os ímpios que não se convertem ao Senhor, juízo vão vir sobre eles. Então, paz sobre Israel. Nós sabemos que o Israel espiritual de Deus hoje somos nós, que se convertemos ao Senhor, que o Espírito Santo tocou no nosso coração e nos deu luz e nos deu entendimento. Então saiba disso. Por mais que nós estejamos passando por momentos muito desconfortáveis, o Senhor tem guardado a nossa vida. Amado, não devemos esquecer que Deus é amor, Deus é bom, Deus é reto, as virtudes de Deus são incontestáveis, mas também Deus é justiça. Então não é momento de desviarmos, não é momento de abandonarmos, não é momento de nós regressarmos, de negar a fé, de negar o Senhor Jesus Cristo. É momento de nós permanecermos firmes como os montes de Sião, que não se abalam, porque se isso acontecer com aqueles que professam a fé, se desviarem, eles vão ser julgados e sentenciados como os ímpios. E ele diz aqui: paz sobre Israel. Então Israel de Deus hoje é eu e você. Então, se nós permanecermos, paz sobre nossas vidas, porque a promessa do Senhor é infalível, ela não falha, ela é verdadeira, ela é fiel e é poderosa. Eu quero deixar isso para a tua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém.